Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 15, Fluxos Materiais e Imateriais. Essa sim já faz parte do quarto bimestre. Nós vamos agora às informações da aula e vamos dar uma revisada nos tópicos da aula anterior, tá? A última parte que nós falamos sobre o continente africano. Depois a gente volta aqui com um chat já de sondagem logo para essa aula, ok? Bom, amores, hoje a gente tem uma aulinha meio cheia de novo, igual foi a outra, né? As nossas atividades vai ser bem cheinha mesmo. Vamos começar com o chat, eu vou colocar aí para vocês na tela, o chat número 1 é o nosso primeiro. Você tem ideia do que é a globalização? A gente já falou muito sobre isso, tá? Ao longo dos anos aí, a gente vem falando muito sobre globalização. Coloca aí no chat pra gente o que vem na sua cabeça, pelo que você aprendeu, pelo que você sabe, ou alguma coisa sinônimo de globalização para você. Vamos montar uma definição lá no chat, tá? Aí depois, no final do chat, eu coloco para vocês uma definição mais ampla do que é globalização. Mas vamos cada um colocar a sua ideia lá, eu vou dar um tempinho maior até, vou dar uns 3 minutinhos, 3 minutos e pouco, para a gente poder desenvolver essa definição de globalização. Tá ok? Depois a gente volta aqui para dar continuidade à nossa aula.
Amores, vocês viram aí que há várias ideias para a gente falar sobre globalização, né? Eu coloquei uma definição aí, é uma definição mais comum que vocês encontram em pesquisa, tudo vai encontrar mais ou menos essa definição. Mas globalização, ela não tem uma definição em si, uma definição estática, ela engloba várias junções de tudo. Inclusive, é um dos assuntos nossos da nossa aula de hoje, que é fluxos materiais e imateriais. Prestem atenção agora no texto que eu vou colocar para vocês, que fala justamente isso, de fluxos materiais e imateriais, e o aumento com a globalização de circulação das mercadorias. A circulação de mercadorias, ela pode se dar de forma física, e aí vocês vão ler no texto com atenção que toda mercadoria de forma física, ela é considerada um fluxo material, mas ela pode se dar através das redes, tá? Da forma virtual. Aí é um fluxo, é um movimento imaterial, tá bom? A gente vai desenvolvendo isso ao longo da aula, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Vamos prestar atenção nessa leitura, leitura e interpretação de texto, fluxos materiais e imateriais. Prestar atenção aí, agora vai ficar mais fácil de entender com essa definição aí. Se você não pegou direito, não conseguiu acompanhar, fica tranquilo que essa aula daqui a pouquinho ela vai estar no canal, você pode retornar, assistir essa parte novamente, não tem problema nenhum, ou quantas vezes vocês quiserem. Amores, eu vou colocar agora, vamos começar a falar um pouquinho dos transportes, que faz parte desse fluxo material aí. Tá? Então, no transporte, amores, nós temos os modais de transporte. O que significa modais de transporte? Tá escutando barulho aqui, mas é lá fora, tomei até um susto. Esses modais de transporte significa os modos que você pode transportar. Pode ser mercadoria, pessoas, né, que é através do turismo, tá? Então, de que forma você pode ser transportado, ou as mercadorias podem ser transportadas? Por avião, é o que está aparecendo aí, carro, né, automóvel, helicóptero, navio, ônibus, trem, bicicleta, carroça, tá? Então, a gente tem vários tipos de transporte, são os movimentos que você pode transportar. São os modos de transportes que a gente pode estar fazendo aí, né? Agora, na sequência, vai aparecer também para vocês as matrizes de transporte do Brasil. O Brasil, na verdade, ele começou diferente dos países desenvolvidos. Ele começou ao contrário. Ao passo que você deveria iniciar pelo aquaviário, pelo ferroviário e para depois para o rodoviário, o Brasil ele investiu mais no rodoviário. E é o transporte, dá a impressão que não, mas é o transporte mais caro, né?
porque você envolve o petróleo, você tem gasto com gasolina, manutenção das estradas, tá? E o Brasil ele tem quase 60% em sistema rodoviário. Depois vem o ferroviário, aí em seguida o aquaviário, que pode ser o fluvial ou marítimo, depois o dutoviário e o aéreo. Então nós temos esses transportes mais utilizados no Brasil. O aéreo realmente é o mais caro, não dá para você usar toda hora, envolve um custo bem maior. Esse aí, o fluxo de mercadorias, é o aquaviário. O aquaviário é um dos mais baratos, porque ele tem um transporte razoavelmente limpo, né, com todos os cuidados. Dificilmente você vai ter tanta poluição, que são os navios. Você transporta muito mais mercadorias e você usa o quê? A água, já o meio natural, ou oceanos, rios, né? Então você tem um custo menor com esse transporte. Nós vamos voltar ainda a falar um pouquinho de transporte ainda hoje. Vamos assistir agora um vídeo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É o objetivo 9 do IBGE Explica. A gente sempre está vendo algum item lá. Fala indústria, inovação e infraestrutura. Tá ok? Vou começar a deixar o link aí, porque se vocês quiserem assistir com mais calma também, ou com uma imagem melhor, vocês podem utilizar esse link que vai ficar aí, combinado? Então vamos lá assistir esse primeiro vídeo nosso. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a $1,8 trilhão, mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações.
Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! Amores, é lógico que a indústria é a mola-chefe, né? Propulsora desse tipo de fluxo, né? Sem a indústria, sem a produção, não há fluxo econômico, não há movimento, nem tanto físico, como nem material, como imaterial. Você precisa da produção, e a produção em determinado país é importante. Por isso que o CMSP colocou esse vídeo aí. Nós vamos ver mais um também, ainda da ODS, né? ODS 10 depois, e a gente fecha depois com esse vídeo aí também sobre esse tema. Amores, agora nós vamos fazer um vídeo, nós vamos fazer um chat, segundo chat nosso, né? Esse chat número 2, ele tem 3 perguntas aí para vocês, tá bom? A primeira: quais os meios de transporte que você usa no seu cotidiano, no seu dia a dia? Quais os meios de transporte que você usa, tá? E a segunda: quais são os modais de transporte existentes na sua cidade? Quais são os meios de transporte que você pode pegar, pode utilizar, tá? Vocês vão colocar no grupo lá. No grupo é bom, né? Lá no chat. Na terceira: quais os meios de transporte que você já usou fora da sua cidade, tá? Diferentes daqueles que você usa sempre, né? Você usa sempre para se locomover até São Paulo ou até outros lugares. Mas e fora da rotina? Quais os outros tipos de transportes que você já usou? Tá? Você vai citar lá no slide. Também vou deixar uns 3 minutos e alguma coisa, porque são 3 questões, né? E a gente vai conversando por lá, então, no chat, combinado?
Agora vamos para a nossa segunda parte da explicação, tá? Eu falei com vocês na primeira parte, agora vamos para essa segunda parte, e nessa segunda parte vamos colocar alguma coisa sobre esses modais aí. Vamos ver, vamos comparar essa primeira, que foi as ferrovias, que eu estava começando a falar com vocês, tá? Então, na densidade das ferrovias, a gente tem os Estados Unidos aí, o México, à frente do Brasil, tá? Até o México, que é um país emergente, ele tem mais investimentos que o Brasil em ferrovias, tá? Então é de 1,1 a 2,5. E na Europa a gente tem vários países que utilizam demais a ferrovia, que é um meio bem mais barato que o rodoviário. Aí você pode citar, eu vou citar Portugal, Espanha, França, e depois você tem países que investem mais ainda, como a Alemanha principalmente, a Suíça, tá? A Suíça é de 5,1 a 7,5. Então, o investimento com ferrovia é grande. E o Brasil, ele está aí, ó, entre um número baixo até próximo do baixo, né? Ele está, aliás, bem baixo, né? Ele se investe muito. Mesmo com a privatização, o Brasil tem investido pouco em ferrovias. Vocês podem perceber aí no Atlas, né, no Mapamundi, que tem até a Índia mesmo. A Índia ela investe muito mais em ferrovias que o próprio Brasil, a Turquia, tá? Você tem países, a Tunísia na África, que investe muito mais em ferrovias. Aí nós temos uma comparação nesse mapa agora, que são as redes ferroviárias e as rodoviárias do Brasil, tá? São dados recentes, olha, de 2017. Então, o primeiro, o do lado esquerdo de vocês, deixa eu ver se é esquerdo, o lado esquerdo de vocês, eu não sei se é lado esquerdo ou se é lado direito, mas o primeiro é de ferrovias, tá bom? Essa da ferrovias, dá para perceber aí que o investimento, mesmo que privatizado, ele se concentra muito na região centro-sul e partes do Nordeste, mais na faixa litorânea lá, e poucas partes ali que a ferrovia está para dentro do interior. O Brasil deveria investir muito mais. Hoje a ferrovia está chegando já próximo ao Mato Grosso. A tendência em Goiás já tem uma interligação de Goiás com o Centro-Sul, mas ainda é muito pouco, o investimento é muito pouco em ferrovia no Brasil. Do outro lado, o rodoviário, que é o que o Brasil optou, né? A partir de 1950 o Brasil optou, e nós não temos tantas rodovias em bons estados, tirando regiões centro-sul, que a gente tem estradas razoáveis, o estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, mas nem todo lugar é bom. Então você tem áreas, por exemplo, que não estão interligadas, como o Amazonas. Você precisa atravessar a balsa para chegar no Amazonas, as rodovias não são boas, em épocas de chuva você não consegue trafegar, tá? Então a gente tem esse problema sério de grande dimensão continental do Brasil. Está aparecendo um outro mapa, que é o de portos organizados e terminais de uso privativo do Brasil. Então a gente tem portos organizados. Esses são o quê? Aqueles que têm uma certa organização com mercadoria, com ligação para outros países ou dentro do próprio território nosso. Depois vocês têm os terminais de uso privativo, tá? Que são os fluviais. Os fluviais são dos rios, né? Rios ou lagos, e marítimos, que são do oceano, tá? Então a gente tem, lógico, a gente tem muito mais portos marítimos, né? O investimento é muito mais em relação ao oceano, né? Ao litoral, do que em relação a dentro do nosso continente, da América do Sul e do Brasil. O Brasil tem muitos rios, vários que dá para aproveitar, mas o Brasil ele ainda investe pouco. Se vocês perceberem, vocês têm muito concentrado no Amazonas, no Rio Paraná, no Paraguai, no São Francisco. Fora isso, Tietê, fora isso a gente não tem tanto investimento. Eu tinha falado agora há pouco, né? Nós vamos ver a redução das desigualdades da série BGE Explica, tá? É o ODS número 10. É a última que a gente vai assistir sobre essa série aí, tá bom? É importante que essa redução da desigualdade está ligado a esse tipo de economia. Uma economia mais forte ajuda nessa redução da desigualdade, ok? Vamos assistir lá, depois a gente volta aqui.
Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Amores, vamos agora para o nosso último chat, tá? E esse chat ele vai introduzir a nossa última parte também da nossa aula, que são os fluxos imateriais. Vou colocar a pergunta aí, eu já faço um comentário com vocês sobre essa pergunta. E nesse chat 3, a pergunta é a seguinte, tá? Respondam aí no chat. Podemos considerar a internet como um meio de transporte e comunicação ao mesmo tempo? Então, a internet ela serve como meio de transporte? Sim ou não? Mas você vai comentar por quê, tá? Não adianta só colocar sim e não, eu não quero ouvir sim e não. Ela é? É por quê? Ela não é? Por quê então? Tá? Então vocês vão colocar lá se ela pode ser usada como meio de transporte e comunicação. Comunicação a gente sabe que é, né? E como meio de transporte? Vamos responder lá, vamos formular uma boa resposta e depois eu faço um apanhado das respostas de vocês lá, tá bom?
Amores, então agora no chat que eu coloquei a resposta, a internet sim pode ser considerado um meio de transporte, ainda que virtual. Então você pode passar transferir um dinheiro para alguém da sua família que está numa outra cidade, no estado, ou outro país, via internet. Então você faz essa movimentação de mercadoria assim, ainda que virtual. Você pode comprar um produto aqui, dar de presente para alguém que está lá no Amazonas, por exemplo, lá na filial de tal empresa que você comprou, ela vai fazer entrega normalmente. É possível sim. Então a internet ela é considerada também um meio de transporte junto com o transporte físico, sim. Amores, agora a gente vai dar início na nossa segunda parte, aliás, na nossa última parte, né? A terceira parte, que é justamente dos fluxos imateriais. O CMSP colocou essas imagens, tá? Da rede de comunicação. É uma imagem de telefone sem fio ou com fio, o telefone celular, o símbolo da internet, tá? Você pode citar aí também, além dessas três imagens, nós podemos citar também a TV e o rádio. Eles não colocaram, mas é um meio de comunicação. Um pouquinho mais atrasado, talvez, em relação à nova tecnologia, mas são meios de comunicação também e levam informações a todos nós. O mapa a seguir, ele fala sobre os cabos submarinos. Muitos pensam que a gente só recebe a internet via satélite. Hoje, isso não ocorre somente não, a gente tem a fibra ótica, que depois nós vamos assistir no final dessa explicação, vocês vão ver um vídeo, né, uma adaptação de vídeo que eu fiz para vocês, justamente explicando a fibra ótica, que vem por baixo dos oceanos aí, tá vendo? São cabos super resistentes, que também traz esses dados aí, até com uma maior qualidade e uma maior rapidez, tá? A fibra ótica, ela é uma internet de alta velocidade, ela já está presente praticamente em todas as partes do mundo. A seguir, um acesso à internet do mundo, dados de 2016, então nós temos aí a população que mais tem acesso à internet e a que tem menos acesso. O Brasil está no mesmo nível de vários países em desenvolvimento ou desenvolvidos, tá? Lógico que a gente tem alguns que sobressaem aí, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul, que tem uma das internets mais velozes, o Canadá, os Estados Unidos estão um pouquinho abaixo, e boa parte dos países da Europa. Aí o mapa a seguir fala sobre o acesso da internet, dados de 2016. A internet normal, né, internet simples que a gente tem nos domicílios do Brasil, e depois a internet de banda larga. Vocês percebem que a internet de banda larga ela está bem mais desenvolvida e mais rápida nesses estados. Olha que interessante, o Amapá lá em cima, ele já está com a internet de banda larga superior a vários outros estados. Então você tem o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o Amapá lá com destaque, e ainda esse processo vem se renovando aí dia a dia. Assinantes de telefonia celular, que é o celular pós-pago, o celular controle, né? Aqueles que têm conta, e o Brasil fica entre os países que mais possuem assinantes de telefonia celular, tá? Então a gente tem vários, mas aí entram não só países ricos, mas países também emergentes ou subdesenvolvidos. Aí na América do Sul a gente tem vários, né? Argentina, a gente pode citar o Paraguai, o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Chile, tá? Então a gente tem vários países que são assinantes de telefonia celular e está entre os mais utilizados no mundo. Outros, telefonia fixa e telefonia móvel. Aí nós temos a disparada telefonia fixa em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tá? E aí vem na sequência os menos aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas novamente a questão da desigualdade do Brasil, né? Você tem sempre os estados mais desenvolvidos com maior domicílio e com menos domicílio. Telefonia móvel, a gente tem até um inverso aí, a gente tem estados que têm mais domicílios com telefonia móvel do que o estado de São Paulo. Mas aí se dá também, o Mato Grosso, ele tem muito telefonia móvel via satélite, justamente por causa da dificuldade do sinal, de torres, né? Então alguns estados superam mesmo alguns estados da região sudeste e sul, tá?
Vamos então agora para o vídeo 3, é o nosso último vídeo, tá? E ele vai falar um pouquinho sobre esse cabo de fibra ótica, tá? Então eu selecionei 2 vídeos, tá? Uma animação e uma parte que explica mais ou menos como funciona essa fibra e por que ela não tem perigo de se oxidar, de ter muito desgaste embaixo do oceano, tá? A ciência explica. E alguns curiosos também que foram pesquisar, sabe? Eu vou deixar os 2 endereços aí desses vídeos, que é muito interessante falando sobre fibra ótica, tá bom? Vamos acompanhar lá então. No episódio de hoje. Como funciona a fibra ótica? Você já ouviu falar em fibra ótica? Ela é utilizada para transmitir dados e atinge uma frequência de transmissão muito maior do que os tradicionais cabos de cobre. Mas você sabe como ela funciona? A fibra ótica é um filamento de vidro, da espessura de um fio de cabelo. O cabo de transmissão ótica possui vários desses filamentos e algumas camadas de proteção, que impedem interferências e garantem maior qualidade de sinal. Em uma das extremidades desse cabo, há um transmissor, que converte o sinal de dados em luz. Esse transmissor lança um feixe de luz que percorre todo o cabo por meio de inúmeras reflexões até chegar ao seu destino final, que pode ser a nossa casa, onde há um receptor, que converte a luz em sinal de dados. Aquele que pensa que internet vem só por via satélite. Na verdade, grande parte das transmissões de dados vem pelo mar, através de cabos submarinos. Um fiozinho desse pode transmitir por segundo 3.840 gigabytes, quase 4 teras por segundo. E tem alguns cabos mais modernos que cada um pode alcançar até 60 teras por segundo. Mas como vocês bem sabem, lá embaixo a pressão é extremamente alta. E como que é possível eles aguentarem tanta pressão? O pessoal do canal What's Inside conseguiu arrumar um cabo desse e eles abriram para ver como que é. Quando eles abriram, perceberam que praticamente todo o material do cabo é feito única e exclusivamente para proteger a fibra ótica, pois a fibra ótica é um material bem sensível e se ele quebrar, já era. Como vocês podem ver no vídeo, o cabo é realmente bem reforçado. Notável que mesmo com a serra elétrica, ainda assim é difícil cortar ele. E cada cabo tem 8 camadas diferentes. A externa é feita de polietileno e a segunda é uma fibra desse mesmo material. Em seguida, há 2 camadas de cabos de aços bem trançados. E são esses cabos de aços que são responsáveis por aguentar toda a pressão do mar. Entre os cabos de aço há uma proteção plástica e dentro dos plásticos tem fio de cobre, que servem para transmitir a eletricidade para os repetidores, que são instalados a alguns quilômetros. Então, a cada um certo número de quilômetros, tem os repetidores e os fios de cobre ajudam a transmitir eletricidade para eles e garantir o funcionamento da rede. E por fim, tem uma última camada plástica isoladora. E em seguida, já vem os tubos plásticos com pares de fios de fibra ótica, que são encapados em cores distintas. Esse cabo que esses youtubers cortaram fazia parte de um cabo da Alcatel, que é associado ao Google e a outras empresas. E esse cabo ficava instalado entre o Brasil e os Estados Unidos. E eles estão com a ideia de ligar Santos, no estado de São Paulo, e Fortaleza, no Ceará, a Boca Raton, que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Vocês viram como é composto o cabo? É super resistente, né? Difícil até de cortar ele. É justamente porque no oceano, embaixo do oceano, a tendência é se degradar se não for um material de alta resistência e acaba estragando esse fio, que ele é uma fibra de vidro, ele quebrou, estragou. Não tem como fazer emenda, tudo, então tem que tomar muito cuidado quando se passa esse tipo de tubulação aí. Amores, registre seu nome, turma, aí no chat, tá? Para garantir sua nota de participação. Pode fazer isso agora. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Vocês, nos tópicos de geografia lá, vocês estão encontrando uma atividade muito simples. E é mesmo, tá? O que eu aprendi. Então, o que acontece? Vocês assistindo esse vídeo aqui, vocês vão fazer um relatório lá simples. Não tem necessidade de ter muitas linhas, tá? Vocês vão fazer um relatório do que vocês assistiram na aula, tá? Simples, é só isso que vocês vão preencher no formulário lá, tá? O que eu aprendi, tanto nessa aula como na aula passada. Quem ainda não respondeu, pode entrar para responder lá. Depois, mais adiante, aí eu coloco também os 2 formulários, para quem não está conseguindo responder lá, responder pelo grupo do WhatsApp, tá? Eu coloco no grupo dos terceiros de vocês, para vocês estarem respondendo também.
A nossa próxima atividade já vai ser a prova bimestral, tá? Então, na semana do dia, acho que é do dia 23 ou 24 a 30 de novembro, né, na outra semana, vocês já vão estar fazendo a prova. A prova, o que vai acontecer? Ela vai cair temas das duas aulas, da aula 14 e da aula 15, tá? Então é o que vocês vão estudar para fazer a prova. Ela vai ser em forma de formulário normal, né, no Google Formulário. Vocês vão preencher, responder as questões lá e enviar. Não tem segredo nenhum para vocês, tá ok? Então, logo depois dessa aula já vai estar o material pronto lá para vocês. Quem quiser já preencher o que eu aprendi, pode fazer. Quem não pegou muito da aula, quiser assistir novamente, não tem problema nenhum, pode assistir novamente e fazer, tá? E a gente fica por aqui então. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.